Bom dia, a paz do Senhor para todos, amém? Hoje nós vamos continuar o nosso devocional e hoje nós vamos ler no livro de Efésios, capítulo 2. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, nós fomos tirados da morte para a vida. Aqui, Paulo ele destaca como é a vida de uma pessoa sem Cristo, a vida de uma pessoa que não conheceu a Jesus. Nós somos entregues às nossas próprias paixões, somos entregues ao próprio prazer da nossa carne. E nós vivemos de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso era todos nós antes de conhecer Cristo. Não há separação. Qualquer pessoa que não conhece a Cristo, ela vive de uma maneira sem propósito. Ela vive fora do propósito de Cristo. E aquele que vive fora do propósito de Cristo, ele vive sob o domínio de qualquer outra coisa, de menos o domínio de Cristo. Mas aí a palavra do Senhor, ela nos leva a lembrar que a graça, ela é sobre as nossas vidas. E ela é imerecida. Ela não é por merecimento. Ela alcança a vida dos seus de forma imerecida. E aqui a palavra diz que não é por intermédio de obras, né? Porque se assim fosse, aqueles que tivessem mais condições de fazer mais boas obras, eles seriam salvos, e os que não tivessem condições nenhuma não seriam salvos. Então a Bíblia faz essa semelhança. Não fomos salvos por causa das nossas boas obras, mas as boas obras, ela é uma consequência daquele que foi salvo. É aquele velho ditado, né? Você dá aquilo que você tem. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Então, as boas obras, ela é uma consequência daquela pessoa que foi alcançada pela graça, daquela pessoa que ama Jesus Cristo, daquela pessoa que quer expressar a sua fé através da tua bondade, da bondade do seu coração, pela qual ela foi alcançada. Aí nós vamos continuar no versículo 11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ele fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus, sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele o reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês, que estavam distantes dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa.
edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Ele explica que agora, nesse tempo, o Senhor Deus, ele já não é exclusivo de um povo só. Ele é para todos nós, sejam de qual espécie for, de qual povo for. Deus, ele é de livre acesso para qualquer um. E isso foi conquistado através da morte de Cristo naquela cruz, que foi para todos. Ele morreu para todos nós. E ele nos traz a palavra, ela nos dá essa nova identidade. A partir de quando Cristo ele morre, ele nos dá esse livre acesso. E nós passamos a andar pela graça do Senhor, nós passamos a reconhecer a graça do Senhor. Nós recebemos uma nova identidade nele. E a palavra diz que nós fomos edificados sobre a pedra angular e que hoje nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós saímos da morte, que era quando nós vivíamos sem Cristo, vivíamos sobre a morte espiritual e fomos para a vida, que é aquela que Cristo conquistou naquela cruz, pela qual nós fomos alcançados pela graça. E hoje nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Hoje ele habita dentro de nós, através da sua graça. Então, que nós venhamos reconhecer isso, esse favor imerecido do Senhor. Antes nós éramos reconhecidos pela ira de Deus. E hoje ele nos ama de forma incondicional, sem separação, sem exceção e sem exclusividade. Que essa identidade venha a ser aceita por cada um de nós, de sermos filhos, de sermos morada do Espírito Santo de Deus. E que nós venhamos preparar essa morada dia após dia, que nós venhamos preparar o templo santo do Senhor, que é o nosso coração, para que ele venha habitar e para que ele venha nos dar essa nova vida todos os dias, para que nós não venhamos retornar para a morte espiritual da onde ele nos tirou. Em nome de Jesus. Amém.